Ninguém respirava quando Vítor Serafim entrava no restaurante. Era um silêncio que não vinha de uma ordem, mas de um instinto. O ar no Aurora, geralmente preenchido pelo som de talheres de prata tocando a porcelana e sussurros elegantes, tornava-se denso, pesado. Os garçons endireitavam a postura, os clientes baixavam o olhar para seus pratos, e até a música ambiente parecia recuar, amedrontada. O Aurora era um palco, e a peça só começava de verdade quando seu ator principal chegava. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Adoramos ver o alcance dessas histórias, e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos voltar. Aproveite a história. Elisa Moreira sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo de vê-lo. O tremor coletivo percorreu a espinha da equipe como uma corrente elétrica. Da sua posição perto da cozinha, ela observou a figura alta e impecavelmente vestida de Vítor Serafim atravessar o salão. Ele não andava, ele deslizava. Seus sapatos italianos não faziam barulho no mármore polido. Era como se o chão se curvasse para recebê-lo. Seus cabelos eram escuros, com fios prateados nas têmporas que não indicavam idade, mas autoridade. O rosto, de traços marcados, raramente sorria. Seus olhos, de um cinza profundo, pareciam analisar tudo e não ver nada ao mesmo tempo. Ele era o cliente mais poderoso, o bilionário enigmático cuja fortuna era tema de lendas urbanas. Para Elisa, ele era a personificação do medo que pagava as contas. Os jantares dele, sozinhos, garantiam o aluguel do mês e uma parte dos caros remédios de sua mãe. Senhor Aguiar, o dono do restaurante, materializou-se ao lado de Vítor com um sorriso que não alcançava os olhos. Era um sorriso de submissão, oleoso e desesperado. Ele conduziu Vítor até sua mesa de sempre, a única no centro do salão, com uma imponente base de mármore negro e um tampo de cristal maciço. A mesa era uma declaração, transparente, mas impenetrável, frágil na aparência, mas forte o suficiente para sustentar os negócios mais sujos da cidade. Elisa apertou a bandeja contra o corpo. O metal frio era a única coisa que a mantinha ancorada na realidade. Suas mãos, escondidas pelo pano de linho branco, tremiam levemente. Ela odiava aquele tremor. Era uma traição do seu corpo, uma confissão de fraqueza que ela lutava para esconder. Elisa, a voz de Clara, a chefe de salão, soou ao seu lado, firme e baixa. Mesa 7. É sua. Clara era uma mulher de 35 anos com a postura de um general. Seu olhar era severo, mas justo. Ela não oferecia conforto, oferecia treinamento. Para sobreviver no Aurora, era preciso mais do que equilíbrio para carregar pratos. Era preciso equilíbrio emocional para servir a homens como Vítor Serafim. Elisa assentiu, o coração batendo na garganta. Um tambor surdo que só ela podia ouvir. Ela respirou fundo. Pela mamãe, pela faculdade. O mantra que a guiava todas as noites. Ela não estava ali para ser notada. Era uma sombra, uma função. Existia para servir, sorrir e desaparecer. Com a coluna ereta e o rosto impassível, ela caminhou em direção à mesa 7. Cada passo parecia amplificado pelo silêncio. Ela sentia os olhares dos outros clientes em suas costas, uma mistura de pena e curiosidade. Servir à mesa de Vítor era um batismo de fogo. Ele não a olhou quando ela se aproximou. Seus olhos estavam fixos no cardápio de couro, embora ambos soubessem que ele pediria o de sempre. Boa noite, Sr. Serafim. Sua voz saiu mais estável do que ela esperava. O de sempre? Ele virou uma página do menu lentamente, o som do papel ecoando no silêncio. A pausa foi deliberada. Um teste. Elisa esperou, sem se mover. Não. A palavra foi curta, cortante. Ele finalmente levantou o olhar para ela. Foi como ser atravessada por duas lascas de gelo. Hoje eu quero algo com memória. Traga-me o Chateau Petrus, a safra mais antiga que tiver. Elisa engoliu em seco. Era o vinho mais caro da adega, uma garrafa que valia mais do que ela ganhava em 6 meses. Imediatamente, senhor. Ela se virou e caminhou em direção à adega, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Era um olhar que não via uma garçonete de 24 anos sonhando em ser médica. Via uma peça no seu tabuleiro, um objeto descartável. Na cozinha, o contraste era brutal. O som de panelas, o calor dos fornos e o cheiro de ervas frescas a trouxeram de volta à vida. Rafael, o jovem chefe de cozinha, estava terminando um prato com a concentração de um artista. Ele a viu e abriu um sorriso rápido, um oásis de normalidade naquele deserto de tensão. Sobrevivendo ao dragão, ele brincou em um sussurro. Elisa forçou um sorriso. Ele pediu o Petrus. Rafael assobiou. Noite de tempestade então. Cuidado.
O aviso dele ficou em sua mente enquanto ela pegava a garrafa na adega climatizada. A poeira sobre o rótulo parecia sagrada. Ela carregou a garrafa, o saca-rolhas e a taça de cristal em uma bandeja de prata, retornando ao salão. O ritual do vinho era uma dança precisa, e ela conhecia todos os passos. De volta à mesa 7, ela apresentou a garrafa a Victor. Ele apenas acenou, impaciente. Com as mãos firmes, ou quase, ela cortou o lacre e inseriu o saca-rolhas. O som da rolha saindo da garrafa foi suave, um suspiro contido. Ela limpou a boca da garrafa e serviu uma pequena quantidade na taça para que ele provasse. Victor girou o vinho na taça, observando a cor rubi escura contra a luz. O líquido parecia denso, quase como sangue. Ele levou a taça ao nariz, inalando o aroma. Depois, tomou um pequeno gole. Seus olhos se fecharam por um instante. Este vinho, ele disse, a voz perigosamente calma, tem alma. Ele se lembra de quem o serve. Se lembra da mão que treme. O coração de Elisa parou. Ele sabia. Ele sempre sabia. Ela pegou a garabela para servir o restante, a mão agora visivelmente trêmula. E então, aconteceu. Um movimento minúsculo, uma hesitação de 1 milissegundo. Uma única gota do vinho tinto, escura e fatal, escapou da garrafa e caiu sobre a toalha de linho egípcio, imaculadamente branca. A mancha se espalhou como uma ferida aberta, a poucos centímetros da base da mesa de cristal. O tempo congelou. O murmúrio no restaurante cessou completamente. Todos os olhos se voltaram para a mesa 7, para a pequena mancha vermelha que parecia gritar no meio da brancura. Elisa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Seu estômago se revirou. Victor Serafim não se alterou. Ele não gritou. Ele não fez uma cena. O que ele fez foi muito pior. Ele pousou a taça lentamente sobre a mesa. O som do cristal tocando o cristal foi o único barulho no salão. Ele olhou para a mancha, depois para o rosto pálido de Elisa. Um sorriso mínimo, quase imperceptível e totalmente desprovido de humor, tocou seus lábios. Incompetência, ele disse, a voz tão baixa que apenas ela e as mesas mais próximas puderam ouvir. Mas a palavra viajou pelo salão como uma onda de choque. É uma mancha que não sai. Ela se espalha. Ele levantou uma mão, um gesto sutil, e Sr. Aguiar correu até a mesa, o rosto contorcido em pânico. Senhor Serafim, eu peço 1000 desculpas. Eu... gaguejou Aguiar, sem sequer olhar para Elisa. Leve esta garota daqui. Vítor o interrompeu, a voz fria como o mármore. Ele acenou com a mão na direção de Elisa, como se estivesse dispensando um animal indesejado. Tire-a da minha vista. E traga-me uma toalha limpa. O mundo de Elisa desabou. A humilhação a queimou por dentro, mais quente do que qualquer forno na cozinha. Senhor. Aguiar a agarrou pelo braço, a força desnecessária, e a arrastou para longe da mesa. Ela não olhou para trás. Não ousou. Nos fundos do restaurante, a fúria de Aguiar explodiu. Você está louca? Sabe quem ele é? Sabe o que acabou de fazer? Ele sibilou, o rosto vermelho. Você está demitida. Fora daqui. Foi um acidente. A voz de Elisa finalmente saiu, trêmula de raiva e vergonha. Uma gota. Com Vítor Serafim não existem acidentes. Existem apenas consequências. Ele rosnou. Ela fica. A voz de Clara cortou a discussão. Ela se postou entre Elisa e o Sr. Aguiar, os braços cruzados. Seu rosto era uma máscara de neutralidade, mas seus olhos defendiam sua funcionária. Clara, não se meta. Ela arruinou a noite do nosso cliente mais importante. E demiti-la no meio do salão vai melhorar as coisas? Clara retrucou, a voz baixa e letal. Isso chamaria ainda mais atenção. Sr. Serafim detesta a atenção indesejada. Deixe-a terminar o turno na cozinha. Amanhã decidimos com a cabeça fria. Ela é a melhor que temos, e você sabe disso. Sr. Aguiar a fuzilou com o olhar, mas a lógica de Clara era inegável. Ele bufou, frustrado. Está em período de experiência, Moreira. Ele cuspiu as palavras em Elisa. Um único erro, o menor que seja, e você está na rua, entendeu? Elisa apenas assentiu, incapaz de falar. Aguiar se virou e marchou de volta para o salão, para apaziguar seu Deus irado. Clara colocou uma mão no ombro de Elisa. O toque foi breve, mas firme. Vá para a cozinha. Ajude Rafael. E não deixe que ele veja você chorar. Elisa se refugiou no calor caótico da cozinha, o coração partido em 1000 pedaços. Rafael não fez perguntas. Apenas lhe entregou uma pilha de pratos para secar. E começou a contar uma piada sem graça sobre um tomate. A normalidade de sua atitude foi um bálsamo. Mais tarde, quando a adrenalina baixou e deu lugar a uma dor surda, Elisa se arriscou a espiar por uma fresta da porta.
O salão havia voltado ao seu ritmo normal. Uma nova toalha cobria a mesa 7. Vítor Serafim bebia seu vinho, calmo, como se nada tivesse acontecido. Ele parecia estar brincando com algo pequeno e metálico entre os dedos. Uma moeda. Ele a girava sobre a mesa de cristal, a luz se refletindo em sua superfície gasta. Era uma moeda antiga, diferente de qualquer outra que ela já tinha visto. Ele a observou por um longo momento, a expressão indecifrável, antes de fechá-la na palma da mão e guardá-la no bolso. Naquele instante, o medo de Elisa deu lugar a outra coisa, uma curiosidade fria e perigosa. O homem que a humilhou na frente de todos, que a tratou como lixo, tinha um segredo. Aquele gesto, a forma como ele olhou para a moeda. Havia algo ali, uma história escondida sob a superfície polida de sua crueldade. E Elisa, sem saber porquê, sentiu uma vontade feroz de descobrir qual era. Ela não era apenas uma peça descartável. Ela não era uma mancha que podia ser limpa. E de alguma forma, ela iria provar isso. A noite estava longe de terminar. Na verdade, para ela, estava apenas começando. A noite da gota de vinho não terminou quando o restaurante fechou. Ela se estendeu por dias na mente de Elisa, uma memória em brasa que a assombrava. Cada vez que fechava os olhos, via a mancha vermelha se espalhando no linho branco. Uma metáfora de seu próprio fracasso exposto sob os holofotes do Aurora. Ela ia para o trabalho com um nó de pavor no estômago, esperando que cada turno fosse o seu último. O olhar de Sr. Aguiar a seguia pelo salão, um lembrete constante e gelado de sua precária posição. Ele não a demitiu, graças à intervenção calculista de Clara, mas a punia com uma crueldade silenciosa, desenhada para erodir sua confiança. Sua punição não veio na forma de gritos ou de uma carta de demissão, mas de um rebaixamento sutil. Ela foi retirada das mesas principais, o coração pulsante do restaurante, e relegada às sombras. Suas noites agora consistiam em polir talheres por horas a fio nos fundos, até que seu reflexo distorcido no metal prateado parecesse o de uma estranha. Reorganizava o estoque da adega em vez de servir safras raras. O cheiro de pó e vinho envelhecido preenchendo seus pulmões. Sua tarefa mais humilhante era limpar, todas as manhãs, as marcas de dedos da base de mármore e do tampo de cristal da mesa de Vítor Serafim, como se estivesse apagando os vestígios de um poder que ela jamais tocaria. Era um castigo desenhado para lembrá-la de que era substituível, uma peça insignificante. Mas o efeito foi o oposto do pretendido. Longe do ritmo frenético do salão, nos cantos esquecidos e silenciosos do Aurora, Elisa começou a ver e ouvir. A invisibilidade forçada aguçou seus sentidos. Ela aprendeu os ritmos secretos do restaurante, as correntes subterrâneas que moviam aquele mundo de aparências. Aprendeu que o sorriso de Aguiar era mais largo e seus gestos mais servis quando seus sócios, homens de ternos cinzentos e rostos que não prometiam nada de bom, o visitavam em sua sala nos fundos para reuniões a portas fechadas. Aprendeu que o chefe Rafael, apesar de seu humor leve e piadas fáceis, guardava uma tensão nos ombros sempre que um pedido da mesa 7 chegava à cozinha, como um artista obrigado a pintar para um carrasco. E aprendeu que Clara, a fortaleza do salão, passava longos minutos olhando para a porta do escritório de Aguiar, com uma expressão de profunda desconfiança, uma ruga de preocupação marcando o espaço entre suas sobrancelhas. Vítor Serafim continuou a frequentar o Aurora com a regularidade de um ritual. Ele nunca mais se dirigiu a Elisa, tratando-a com a mesma indiferença gélida com que tratava os móveis. Para ele, ela havia voltado a ser invisível, um espectro que flutuava nas bordas de seu mundo. Elisa, por sua vez, sentiu um estranho e contraditório alívio. A invisibilidade era uma forma de segurança, um escudo contra sua ira. Contudo, ela não conseguia parar de observá-lo. A imagem do homem girando a moeda antiga sobre o cristal, um gesto solitário e repetitivo, não saía de sua cabeça. Havia uma solidão nele, uma dor tão profunda e bem guardada que se manifestava como crueldade. Era a armadura de um homem ferido. Pela primeira vez, ela não via apenas um tirano, mas um homem em guerra consigo mesmo, travando uma batalha em um campo onde ela não podia ver os inimigos. A virada, o momento em que a engrenagem do destino girou e a encaixou em um lugar que ela nunca desejou, aconteceu numa terça-feira chuvosa. A cidade lá fora era um borrão de luzes e água, e o restaurante estava mais vazio que o habitual. O clima melancólico parecia ter se infiltrado no salão. Aguiar a chamou para sua sala, um gesto incomum que fez seu coração disparar de ansiedade. O escritório era opulento e sem personalidade, decorado em tons de bege e mogno, um espaço projetado para impressionar, não para confortar.
Ele estava ao telefone, de costas para a porta, falando em voz baixa e urgente. Vendo Elisa parada na soleira, ele fez um gesto impaciente com a mão para que ela entrasse e esperasse. Ela ficou em pé perto da porta, tentando se fazer o menor possível, a respiração suspensa. Seus ouvidos, no entanto, estavam totalmente focados. Aguiar falava sobre remessas, sobre um fornecedor específico e sobre a necessidade de garantir a qualidade para um cliente que ele não nomeava, mas cuja identidade era óbvia. Não pode haver o menor erro desta vez, dizia Aguiar ao telefone. A voz um sussurro venenoso que mal disfarçava um prazer perverso. Ele tem o paladar de um cão de caça. A diferença precisa ser absolutamente imperceptível para qualquer um, menos para ele. Quero que ele sinta a dúvida, que comece a duvidar do próprio gosto, do próprio julgamento. É um jogo de desgaste, uma tortura lenta. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado da linha. Excelente. Entregue nos fundos como de costume. Ele desligou e se virou, olhando para Elisa como se só agora notasse sua presença incômoda. Preciso que desça ao armazém e catalogue as caixas de azeite trufado que chegaram hoje. Compare os números de lote com esta lista, disse ele, empurrando um pedaço de papel em sua direção, o tom seco e autoritário. Seja minuciosa, não quero erros. A tarefa era tediosa, mas uma forma de mantê-la ocupada e longe dos clientes. O armazém ficava no subsolo, um lugar frio e úmido com cheiro de terra e caixas de papelão, iluminado por uma única lâmpada nua que balançava, lançando sombras dançantes. Enquanto conferia os lotes, a conversa de Aguiar ecoava em sua mente. Quero que ele sinta a dúvida. Não fazia o menor sentido. Por que um dono de restaurante iria querer que seu cliente mais rico e poderoso duvidasse da qualidade de seus produtos? Era um suicídio comercial, a menos que o objetivo não fosse comercial. Foi então que ela notou. Parada no fundo do armazém, parcialmente escondida por uma pilha de caixas de vinho, havia outra remessa. Eram garrafas do mesmo azeite trufado. Uma, a que estava na lista de Aguiar, era de um produtor italiano renomado, com selos de autenticidade e um preço que faria a maioria das pessoas engasgar. A outra, a remessa escondida, era de uma marca desconhecida, em embalagens quase idênticas, uma imitação primorosa, mas sem os selos, e com certeza, de qualidade muito inferior. A lista que Aguiar lhe dera continha apenas os números de lote do produto de luxo. A segunda remessa, a inferior, não estava registrada em lugar nenhum. Era um fantasma no inventário. Seu sangue gelou. A sabotagem era real, e era muito mais do que ela imaginava. Não era para economizar dinheiro. O lucro seria irrisório. Era algo pessoal, um ataque cirúrgico e direcionado. Aguiar estava trocando os ingredientes dos pratos de Victor Serafim, usando produtos de qualidade ligeiramente inferior, quase impossíveis de serem detectados por uma pessoa comum, mas que, para um conhecedor como Victor, seriam uma afronta sutil, uma nota errada em uma sinfonia perfeita, um grão de areia em uma engrenagem de precisão suíça. Era um ataque àquilo que ele mais valorizava, o controle, a perfeição, a certeza. Aguiar não estava apenas servindo comida, estava servindo caos em pequenas doses. Elisa subiu as escadas, as pernas bambas, o coração martelando contra as costelas. Ela agora era cúmplice de um segredo perigoso. O medo a paralisou, uma mão invisível apertando sua garganta. A escolha lógica, o caminho da autopreservação, era fingir que não viu nada. Era o caminho da sobrevivência. Ela tinha a mãe para cuidar, a faculdade de medicina para pagar, um futuro frágil que dependia daquele emprego. Envolver-se nisso seria uma loucura autodestrutiva. Victor Serafim a desprezava. Aguiar a via como um inseto a ser esmagado. Nenhum dos dois a protegeria. Ela estava sozinha no meio de um campo minado. Naquela noite, ao servir água em uma mesa próxima à de Victor, ela o observou com uma nova perspectiva. Ele havia pedido seu prato favorito, um risoto com trufas brancas e o infame azeite. Da cozinha, ela viu Rafael preparando o prato com um cuidado reverente, finalizando-o com o azeite da garrafa errada, que um dos ajudantes de Aguiar havia colocado em sua estação. Elisa sentiu uma náusea. Ela viu o momento exato em que Victor deu a primeira garfada. Viu a leve contração em sua mandíbula. A pausa de um segundo que durou uma eternidade. O olhar rápido e inquisitivo que ele lançou ao prato. Ele sentiu a nota errada, a dúvida. Ele não disse nada, não reclamou, não chamou o garçom. Apenas continuou a comer, o rosto uma máscara impenetrável de controle. Mas Elisa viu. Por baixo da fachada de indiferença, ela viu a rachadura na armadura. E naquele momento,
o medo dela se transformou em uma estranha e incômoda empatia. O homem era um monstro de frieza, mas até monstros podiam ser caçados. E ele estava sendo caçado sem nem mesmo saber onde estava o caçador. Por 2 dias, Elisa viveu em um tormento silencioso, o segredo pesando em sua consciência como uma pedra. Cada prato que saía da cozinha em direção à mesa 7 parecia uma bomba-relógio. Rafael, alheio a tudo, preparava sua comida com a paixão de um artista, e ela se sentia uma traidora por não poder alertá-lo de que sua arte estava sendo corrompida antes de chegar ao destino. Ela tentou sondar Clara, de forma vaga, buscando um aliado, um sinal. "Clara, você confia no Sr. Aguiar?" perguntou ela um dia, enquanto dobravam guardanapos com uma precisão militar. Clara não tirou os olhos do linho. Sua resposta foi imediata e afiada, como o vinco que formava no pano. "Eu confio no meu salário no fim do mês, Elisa. E confio que, para continuar recebendo, é melhor não fazer certas perguntas. Faça o seu trabalho. Mantenha a cabeça baixa. É o conselho mais seguro que posso te dar." O conselho era sábio, pragmático e absolutamente desolador. Não acalmou a tempestade dentro dela. A imagem de sua mãe, frágil na cama do hospital, lutando contra a doença com uma força silenciosa e teimosa, veio à sua mente. Sua mãe nunca desistia. Nunca se curvava à injustiça que a vida lhe impusera. E se Elisa se curvasse agora? Se ela fechasse os olhos para a maldade que acontecia bem na sua frente? Que tipo de médica ela seria? Se não tivesse coragem de agir contra um mal, um veneno, que via com os próprios olhos. A injustiça, ela percebeu, por menor que parecesse, era como a gota de vinho. Se não fosse contida, se espalharia e mancharia tudo ao redor. A decisão foi tomada na noite seguinte, com a força de uma revelação. Vitor estava no restaurante, o humor mais sombrio do que o normal, uma nuvem de tempestade pairando sobre a mesa de cristal. Ele pediu um prato simples, um filé de robalo grelhado com legumes. Elisa sabia, por ter visto a ordem na cozinha, que o peixe seria regado com o azeite falso no último momento. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era sua chance. Uma chance estúpida, imprudente, perigosa, que poderia custar-lhe tudo o que ela tinha. Mas era a única chance de manter sua integridade. Ela esperou o momento em que levaria o prato principal. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos no salão pudessem ouvi-lo. Um tambor frenético anunciando sua insubordinação. Com a bandeja de prata em mãos, ela se aproximou da mesa 7. O rosto de Vitor estava na penumbra, iluminado apenas pela pequena vela sobre a mesa, que fazia seus traços parecerem ainda mais duros e esculpidos em pedra. Ela pousou o prato diante dele com uma mão surpreendentemente firme. Ele não a olhou. Sua atenção estava em outro lugar. Sua mão já se movendo em direção ao garfo. "Senhor Serafim", ela disse. A voz saiu como um sussurro, mas cortou o ar como uma faca. Ele parou, a mão suspensa no ar. Lentamente, como se movesse uma peça de xadrez. Ele levantou os olhos. A surpresa em seu rosto foi quase imperceptível. Uma leve arqueada de sobrancelha. Mas estava lá. Ela havia quebrado a regra do silêncio. A regra da invisibilidade. "O robalo hoje à noite", ela continuou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem anda sobre um campo de vidro quebrado. "Não está à altura da reputação da casa. Acredito que o chefe não teve acesso aos seus ingredientes habituais." Ela fez uma pausa, o olhar fixo no dele, rezando para que ele entendesse o subtexto, a mensagem codificada. A maré trouxe algo inesperado hoje. Ela não estava criticando a comida. Estava dando um aviso. "Eu recomendaria o cordeiro", ela concluiu, a voz ainda baixa, mas carregada de significado. "É uma escolha mais honesta, mais confiável." O silêncio que se seguiu foi o mais longo e pesado da vida de Elisa. Vitor Serafim a estudou. Seu olhar cinzento percorreu o rosto dela, não como um cliente olha para uma garçonete, mas como um predador analisa uma anomalia em seu território. Ele procurava por mentira, por um truque, por uma agenda oculta. Ele não encontrou nada além de um medo honesto e uma determinação teimosa que o desafiava silenciosamente. Ele baixou o olhar para o peixe em seu prato, depois de volta para ela. Ele não disse uma palavra, apenas fez um leve aceno com a cabeça. Um gesto minúsculo, quase um espasmo, mas era uma resposta. Era uma aceitação. Era um reconhecimento. Elisa pegou o prato de robalo e se retirou, as pernas tremendo tanto que mal conseguia andar. Ela foi até a cozinha, o coração na boca, esperando que Aguiar aparecesse a qualquer momento. "Houve um problema com o pedido do Sr. Serafim?", ela disse a Rafael, tentando manter a voz firme e profissional. "Ele mudou de ideia. Quer o cordeiro."
Rafael a olhou, a confusão estampada em seu rosto, mas a menção do nome de Serafim era suficiente para suprimir qualquer pergunta. Minutos depois, Elisa serviu o novo prato. Vítor comeu em silêncio, o olhar fixo em um ponto distante, perdido em seus próprios pensamentos. Quando terminou, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele deixou uma gorjeta. Não era dinheiro. Sobre a toalha branca, ao lado do prato vazio, estava a moeda antiga e rara. Ela ficou olhando para o objeto de metal, a luz da vela dançando em sua superfície gasta. O que significava aquilo? Era um teste? Um pagamento? Um símbolo? Antes que pudesse processar, Clara apareceu ao seu lado. O movimento rápido e silencioso. "Deixe aí, eu cuido disso", disse Clara, a voz tensa e baixa. Com um movimento discreto, ela pegou a moeda e a guardou no bolso do avental. O olhar que deu a Elisa era uma mistura complexa de aviso, preocupação e, talvez, uma pitada de respeito relutante. O resto da noite passou como um borrão. Elisa sentia que havia cruzado uma linha invisível, um ponto de não retorno. Não havia mais como voltar atrás. Nos dias que se seguiram, a dinâmica no Aurora mudou de forma sutil, mas profunda. Vítor continuou a ignorá-la publicamente, mas a ignorância era diferente. Era carregada de consciência. Ela sentia seu olhar sobre ela quando pensava que ele não estava olhando. Ele a observava da mesma forma que ela o observava, com uma curiosidade cautelosa, como dois espiões de lados opostos que reconhecem um ao outro em território neutro. Aguiar, por outro lado, tornou-se abertamente hostil. Ele deve ter sido informado sobre a troca de pratos. A sabotagem havia falhado naquela noite, e ele sabia quem era a culpada. Ele a sobrecarregou de trabalho, criticava cada movimento seu na frente dos outros funcionários, procurando um motivo plausível para demiti-la que não levantasse suspeitas. A pressão era imensa. Elisa mal dormia, alimentando-se de café e ansiedade, sentindo o cerco se fechar ao seu redor. Uma noite, ela foi obrigada a ficar até mais tarde para fechar o caixa, uma tarefa que Clara normalmente fazia. O restaurante estava vazio e silencioso, um esqueleto do que fora horas antes, as cadeiras viradas sobre as mesas como lápides em um cemitério. Enquanto passava pelo corredor escuro que levava ao escritório de Aguiar, ouviu vozes. A porta estava entreaberta, uma fresta de luz cortando a escuridão. Ela parou, o corpo tenso, o instinto gritando para que ela continuasse andando, mas a curiosidade, agora uma força poderosa, a prendeu no lugar. Era a voz de Aguiar e de outro homem, uma voz áspera e perigosa que ela nunca tinha ouvido antes. "Ele está desconfiado." A garota o avisou. Disse o homem desconhecido. "Eu vi a troca dos pratos. Ela tem que desaparecer." "A garota é um problema que vou resolver", respondeu Aguiar, a voz irritada e cortante. "Ela é insignificante. O importante é o plano principal. As informações sobre as finanças da Serafim Corp. Você conseguiu os relatórios internos?" "Consegui." "Ele está mais vulnerável do que pensa. Está usando a própria fortuna para caçar os responsáveis pela queda do pai. Está sangrando dinheiro em uma busca cega. Mais um empurrão, um escândalo bem colocado sobre suas práticas de investimento, e a corporação dele vira pó. Exatamente como aconteceu com o pai dele. A história se repete." O coração de Elisa disparou, batendo descontroladamente contra suas costelas. Então era isso. Era muito maior do que um restaurante, maior do que ingredientes trocados. Era sobre vingança, sobre a destruição de um império. Aguiar não estava apenas sabotando os jantares de Vítor, estava orquestrando sua ruína financeira, repetindo a mesma estratégia que usara para destruir sua família anos atrás. "E a moeda?" perguntou a voz áspera. "Ele ainda a carrega?" "Sempre", disse Aguiar com um desdém palpável. "A moeda da sorte do velho Serafim. A mesma que estava na mão dele quando o encontramos, depois do acidente. É quase poético que o filho se agarre a ela enquanto o levamos exatamente para o mesmo destino." Elisa recuou, a mão sobre a boca para abafar um grito de horror. "Acidente." A palavra foi dita com um tom que não deixava dúvidas. "Assassinos." Aguiar não era apenas um rival de negócios, ele era o responsável pela morte do pai de Vítor. O homem que Vítor procurava por toda a vida estava bem ali, servindo-lhe vinho e sorrindo, enquanto afiava a faca pelas costas. O pânico tomou conta dela. Ela se afastou em silêncio, os pés movendo-se sem que ela os comandasse, o corpo tremendo de pavor. Ela precisava sair dali, precisava correr. Mas para onde? Para quem? A polícia não acreditaria nela sem uma única prova. Aguiar era um empresário respeitado, um pilar da comunidade gastronômica. Ela era apenas uma garçonete.
Seria a palavra dela contra a dele. Ela saiu pela porta dos fundos, mergulhando na viela escura e encharcada de chuva. O ar frio atingiu seu rosto, mas não conseguiu apagar o fogo do terror em seu peito. Ela começou a correr, os sapatos escorregando no asfalto molhado. Foi então que uma figura alta emergiu das sombras, bloqueando seu caminho. Um carro de luxo preto, com os faróis apagados como os olhos de uma pantera, estava parado ali. A porta de trás se abriu, revelando uma silhueta no interior. Por um instante de puro terror, ela pensou que fossem os homens de Aguiar. Seu corpo se preparou para o pior. Os músculos tensos para uma luta que ela sabia que não poderia vencer. Entre, Elisa. A voz era de Vítor Serafim. Calma, profunda, mas com uma urgência contida que vibrava no ar noturno. Ela hesitou, o medo lutando contra o instinto. Ir com ele era saltar no escuro, confiar no monstro que ela tanto temera. Ficar ali era esperar para ser encontrada pelos monstros que acabara de descobrir. Ela olhou para o rosto dele, mal visível na escuridão do carro. Não havia crueldade em seus olhos agora, apenas uma intensidade sombria, um foco mortal. Ela entrou no carro. O interior era de couro e silêncio. O motorista partiu sem uma palavra. O carro deslizando pela cidade adormecida, as luzes de neon borrando-se nas janelas molhadas de chuva como aquarelas tristes. Você ouviu? Disse Victor. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Elisa apenas assentiu, o queixo tremendo, incapaz de formular palavras. Eu subestimei você. Ele continuou, o olhar fixo na paisagem urbana que passava. Eu vejo as pessoas como peças em um tabuleiro, úteis ou inúteis, ameaças ou peões. Você não se encaixava em nenhuma categoria. Ele se virou para ela, o rosto agora iluminado por um poste de luz que passava. Por que você me avisou? O que você ganharia com isso? Lealdade a um cliente que a humilhou publicamente? A pergunta direta merecia uma resposta honesta. A adrenalina tinha clareado sua mente, substituindo o pânico por uma estranha lucidez. Eu não fiz por você, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Fiz porque era errado, porque vi um homem sendo envenenado aos poucos, e não importava se ele era bom ou mau, ninguém merece ser enganado dessa forma. Meu trabalho é servir comida, não mentiras. Ela parou por um momento, a respiração presa, e acrescentou, mais baixo. E por quê? Eu sei o que é lutar por algo com todas as forças. Pela minha mãe, pelos meus estudos. E eu vi que você também estava lutando, mesmo sem saber exatamente contra quem. Vítor ficou em silêncio por um longo tempo, estudando-a com uma nova intensidade. O carro parou em frente a um prédio antigo e imponente, de arquitetura clássica, de frente para o rio que cortava a cidade. Meu pai construiu este prédio, disse ele, a voz subitamente carregada de uma emoção crua que Elisa nunca ouvira antes. Era para ser a sede da nossa empresa. Ele acreditava em criar coisas, em construir um legado. Nosso maior concorrente, um homem que meu pai considerava um amigo, acreditava em destruir. Ele usou de mentiras, sabotagem industrial, roubo de informações. Arruinou nossa reputação, levou a empresa à falência em menos de um ano. Ele tirou a moeda do bolso e a colocou na palma da mão. A luz fraca do painel do carro iluminou o metal desgastado, polido por anos de toque. Esta moeda era um símbolo da nossa família. O lema gravado nela é Veritas vos liberabit. A verdade vos libertará. Meu pai assegurava no dia em que perdeu tudo, no dia em que ele morreu em um acidente de carro. A palavra acidente foi dita com o mesmo veneno que ela ouvira de Aguiar, mas aqui estava encharcada de dor, não de escárnio. Eu nunca acreditei. O homem que o destruiu era capaz de qualquer coisa para vencer. Elisa olhou para a moeda e, em seguida, para o rosto de Victor. A máscara do bilionário cruel e intocável havia caído completamente. Em seu lugar, estava o rosto de um filho que passara metade da vida caçando o fantasma de seu pai, movido por uma sede de vingança que o consumia por dentro, como uma doença lenta. O verdadeiro vilão não era o homem à sua frente. O verdadeiro vilão era Aguiar. O homem que sorria e apertava as mãos de suas vítimas. Aguiar. Ela sussurrou o nome, a palavra soando como uma profanação no silêncio do carro. O olhar de Vítor se tornou afiado como uma navalha. Então você sabe. Eu o ouvi. Falando com outro homem. Ele está por trás de tudo, desde o início. A ruína da sua família e a morte do seu pai. Não foi um acidente. Uma onda de emoção violenta passou pelo rosto de Victor. Fúria, dor e, finalmente, uma terrível e sombria confirmação. Era a peça que faltava em seu quebra-cabeça, a peça que ele procurara por 20 anos. O inimigo não estava em uma sala de reuniões do outro lado do mundo.
Estava bem debaixo do seu nariz, servindo-lhe o vinho mais caro enquanto planejava sua queda final. Ele fechou a mão em torno da moeda com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O silêncio no carro era denso, pesado com as verdades reveladas e o perigo iminente. Elisa não era mais uma garçonete. Victor não era mais apenas um cliente. Eles estavam agora ligados por um segredo mortal. Dois jogadores improváveis em um jogo que acabara de se tornar muito mais perigoso. Ele não vai apenas me destruir, Elisa, disse Victor, a voz baixa e letal. A calma retornando, mas uma calma muito mais perigosa do que sua raiva. Agora que você sabe, ele virá atrás de você também. Você se tornou uma testemunha. Não há mais como voltar a ser invisível. Elisa olhou para fora, para a cidade que nunca dormia, para a vida que ela lutava tanto para construir. Tudo parecia frágil agora, como a mesa de cristal do Aurora, prestes a se estilhaçar ao menor toque. Ela estava apavorada, mas pela primeira vez em muito tempo não estava sozinha em seu medo, e a empatia que sentira por aquele homem endurecido agora se transformava em uma aliança forjada no perigo. O que vamos fazer? Ela perguntou. A voz não mais de uma vítima, mas de uma conspiradora. Victor se virou para ela e em seus olhos cinzentos, a chama da vingança agora queimava com um novo propósito, mais claro e mais focado. Nós vamos terminar o que meu pai começou, disse ele. Nós vamos usar a verdade para libertá-lo e para enterrar Aguiar sob os escombros de seu próprio império de mentiras. O interior do carro de Victor Serafim tornou-se um santuário de silêncio e um conselho de guerra. A cidade, indiferente, continuava sua dança de luzes e sombras do lado de fora, enquanto ali dentro, dois mundos colidiam. O de uma garçonete que lutava por um futuro e o de um bilionário acorrentado a um passado sangrento. A aliança entre eles era improvável, forjada no fogo do perigo compartilhado. Não havia mais tempo para medo. Havia apenas tempo para um plano. Aguiar é arrogante, disse Victor, a voz um barítono controlado que cortava a quietude. Sua arrogância é sua maior fraqueza. Ele subestima todos ao seu redor. Subestimou meu pai, subestimou a mim e, o mais importante, subestimou você. Ele olhou para Elisa e, pela primeira vez, ela não viu um cliente ou um tirano, mas um estrategista. Nós não vamos atacá-lo de frente. Vamos usar o palco dele, o Aurora, para a cena final. O plano era audacioso e terrivelmente perigoso. Victor marcaria um jantar especial. Um jantar para celebrar um novo acordo de negócios. Ele convidaria um convidado de honra, um influente jornalista financeiro, conhecido por sua integridade e por sua capacidade de derrubar impérios com uma única matéria bem fundamentada. A presença dele colocaria Aguiar sob os holofotes, forçando-o a manter uma fachada de perfeição. A isca estava lançada. Aguiar vai querer que tudo seja impecável, explicou Victor. Ele vai monitorar cada detalhe, mas ele também estará sob pressão. E quando os homens se sentem pressionados, eles se gabam ou cometem erros. Eu vou provocá-lo. Vou falar sobre legado, sobre lealdade, sobre traições antigas. Vou cutucar a ferida até ele precisar recuar para um lugar seguro para se recompor. O escritório dele, sussurrou Elisa, entendendo. Exatamente. E é aí que você entra. A tarefa de Elisa era o coração da operação, o movimento mais arriscado no tabuleiro. Na tarde do jantar, horas antes de qualquer cliente chegar, ela precisaria encontrar uma maneira de entrar no escritório de Aguiar e plantar um minúsculo dispositivo de escuta. Victor lhe entregou um objeto do tamanho de um botão de camisa. É ativado por voz e transmite para um receptor no meu carro. Precisamos de uma confissão, Elisa. Uma prova irrefutável que o ligue à morte do meu pai e à conspiração contra minha empresa. É a única coisa que o colocará atrás das grades. Nos 2 dias que antecederam o jantar, Elisa viveu em um estado de alerta constante. Cada sorriso de um colega parecia uma suspeita. Cada ordem de Aguiar, um teste. Ela agiu com a normalidade mais perfeita que conseguiu forjar, uma atriz em sua própria vida. O medo era uma corrente elétrica sob sua pele, mas sua coragem silenciosa, o traço que sempre a definira, nunca esteve tão presente. Ela não estava mais apenas lutando por sua mãe ou por seus estudos. Estava lutando por justiça. Na tarde do jantar, o restaurante era um turbilhão de preparativos. Elisa, com o pequeno dispositivo escondido na palma da mão, observou sua oportunidade. Aguiar estava na cozinha, gritando com Rafael sobre a temperatura exata do molho. Clara estava no salão principal, inspecionando o alinhamento das mesas com precisão milimétrica. O corredor que levava ao escritório estava, por um breve momento, vazio. Foi agora ou nunca. Com o coração batendo na garganta,
Ela caminhou pelo corredor. Cada passo um trovão em seus ouvidos. A porta do escritório estava destrancada. Ela deslizou para dentro, o cheiro de charo e colônia cara de Aguiar envolvendo-a. O lugar parecia hostil, opressor. Seus olhos varreram a sala em busca do local perfeito, sob a borda da pesada mesa de mogno, discreto, protegido, perto de onde ele se sentaria para usar o telefone. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela fixava o pequeno aparelho. Foram os 30 segundos mais longos de sua vida. Quando saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, sentiu como se tivesse prendido a respiração por 1 hora. Ninguém a viu. Ela voltou ao seu posto, o rosto uma máscara de calma, o coração uma tempestade. A noite caiu. O Aurora se encheu de seus clientes habituais, mas a tensão era palpável. Era a calmaria antes do furacão. Vítor Serafim chegou pontualmente, acompanhado pelo jornalista, um homem de meia-idade com um olhar arguto, que parecia ver através das pessoas. Aguiar os recebeu com seu sorriso mais oleoso, a personificação da hospitalidade falsa. Ele os conduziu à mesa de cristal, o centro do universo naquela noite. Elisa foi designada para servir a mesa. Era parte do plano de Victor. Ele queria que ela estivesse perto, seus olhos e ouvidos. Para Aguiar, era a humilhação final. Forçar a garçonete que ele desprezava a servir na noite mais importante. Ele não percebeu que estava colocando sua inimiga na posição mais vantajosa possível. O jantar começou. A conversa fluía, polida e superficial. Falavam de mercados, de investimentos, de vinhos. Mas sob a superfície, uma guerra psicológica estava sendo travada. Vítor, com uma calma predatória, começou a tecer sua teia. Sabe, Aguiar, disse Vítor, girando o vinho na taça. Estava pensando hoje sobre legados. O que um homem deixa para trás? Meu pai acreditava que a confiança era o ativo mais valioso que qualquer ação ou propriedade. Ele olhou diretamente para Aguiar, os olhos cinzentos perfurando a máscara do anfitrião. Ele era ingênuo, talvez. Confiou em muitos amigos. O sorriso de Aguiar vacilou por uma fração de segundo. Seu pai era um grande homem, Victor. Uma perda trágica. Trágica de fato, respondeu Victor. Especialmente quando a tragédia é arquitetada. A temperatura na mesa pareceu cair 10 graus. O jornalista olhou de um para o outro, o interesse aguçado. Elisa, parada a uma distância respeitosa, sentiu um arrepio. A provocação havia começado. Aguiar forçou uma risada. Você sempre foi dramático, Victor. Vamos, esta é uma noite de celebração. Ele fez um sinal para o sommelier. Traga o Romanée Conti que separei. A melhor safra. Uma noite como esta merece o melhor. O sommelier, um homem chamado Jean-Pierre, que trabalhava há anos no Aurora e era ferozmente leal a Aguiar, foi até a adega. Elisa o observou. Havia algo em sua postura, uma rigidez que não era normal. Ele voltou com a garrafa, apresentando-a a Aguiar, não a Vítor, o que era uma quebra de protocolo. Aguiar assentiu sutilmente. Enquanto Jean-Pierre preparava-se para abrir a garrafa, Elisa notou o selo na cápsula da garrafa. A cor era um tom de vermelho ligeiramente mais escuro do que a safra que ela sabia que eles tinham na adega. Era uma garrafa diferente, uma que não pertencia ao estoque regular. Seu sangue gelou. A sabotagem do azeite fora um jogo de desgaste. Isso era diferente. Isso era final. Veneno. A palavra explodiu em sua mente. Um veneno de ação rápida, indetectável no sabor de um vinho tão complexo. Seria servido, Vítor passaria mal. E em meio ao caos, ninguém saberia a causa exata. Pareceria um ataque cardíaco, um aneurisma, a morte de um bilionário em um restaurante de luxo, uma tragédia como a de seu pai. Ela tinha segundos para agir, gritar, veneno, a transformaria em uma louca. Seria contida, e Vítor estaria morto. Ela precisava criar uma distração, uma que fosse inquestionável, que destruísse a ameaça sem revelar o jogo. Jean-Pierre serviu uma pequena quantidade na taça de Vítor para a prova. Vítor, absorto no duelo verbal com Aguiar, levou a taça aos lábios. Naquele instante, Elisa se moveu. Com a bandeja de água na mão, ela deu um passo à frente, tropeçando no tapete persa. O movimento foi uma mistura de pânico e precisão. A bandeja inclinou-se e seu corpo se chocou contra o braço de Vítor no exato momento em que a taça tocava seus lábios. O som de cristal se quebrando ecoou pelo salão silencioso. A taça de Romanée Conti caiu sobre a mesa de cristal, estilhaçando-se. O vinho tinto, caro e agora letal, espalhou-se pela superfície transparente como sangue jorrando de uma ferida, escorrendo pelas bordas e manchando a toalha branca imaculada. A cena era uma recriação grotesca e amplificada do incidente que havia começado tudo,
a pequena gota agora transformada em uma hemorragia. Por um segundo, o tempo congelou. Todos olharam para a bagunça, depois para o rosto pálido de Elisa. Sua idiota incompetente! Rugiu Aguiar, levantando-se de um salto, a fúria e o pânico misturados em seu rosto. O plano perfeito, arruinado por uma garçonete desastrada. Mas Vitor não olhou para a bagunça. Ele olhou para Elisa. Em seus olhos, ele não viu um acidente. Viu a verdade. Viu que ela o salvara. O olhar que trocaram foi de total compreensão. Já basta de acidentes por hoje, Aguiar, disse Vitor, a voz fria como o gelo, enquanto se levantava. Ele jogou o guardanapo sobre a mancha de vinho. Acho que esta celebração acabou. Ele se virou para o jornalista. Peço desculpas. Parece que meu anfitrião e eu temos assuntos inacabados e urgentes para discutir. Em particular, a fúria de Aguiar deu lugar ao medo. O plano havia falhado. Vitor sabia. De alguma forma, ele sabia. Eu não sei do que você está falando, gaguejou Aguiar. Sabe, sim, disse Vitor, a voz baixa e ameaçadora. Vamos para o seu escritório. Agora. Desesperado, Aguiar correu na frente, entrando em seu escritório e batendo a porta. Elisa, Victor e o jornalista o seguiram pelo corredor. Do lado de dentro, eles ouviram a voz abafada e frenética de Aguiar ao telefone. O plano falhou. A garota, ela estragou tudo. Ele sabe. Eu vi nos olhos dele. Sim, o vinho. Não, claro que não. Precisamos acionar o plano B. Sumir com os dois. Para sempre. Como fizemos com o pai dele. Vitor abriu a porta com um chute. Aguiar se virou, o telefone ainda na mão, o rosto uma máscara de terror ao ver os três parados na porta. No bolso do casaco de Victor, um pequeno receptor de áudio brilhava com uma luz verde. Tudo havia sido gravado. A confissão, a ameaça, a ligação com o crime de 20 anos atrás. O castelo de cartas de Aguiar desmoronou em um instante. O jornalista já estava discando para a polícia, a história de sua vida se desenrolando bem na sua frente. Lá fora, o som de sirenes começou a crescer. Um lamento que se aproximava para clamar pela justiça há muito adiada. Aguiar afundou em sua cadeira, um homem derrotado, cercado pelos fantasmas que ele mesmo criou. Em meio ao caos iminente, Vitor se aproximou de Elisa, que estava encostada na parede, o corpo finalmente cedendo ao tremor da adrenalina. Ele parou na frente dela, o barulho do restaurante e das sirenes desaparecendo. Ele olhou para a mulher que, 2 vezes, o salvou. A garçonete que ele tratara como pó e que se revelara o pilar de sua vingança e de sua sobrevivência. Ele estendeu a mão e tocou seu braço, um gesto de uma gentileza que ela nunca imaginou ser possível vindo dele. Você não me salvou, Elisa, disse ele, a voz rouca de uma emoção profunda e crua. Você salvou a última parte de mim que ainda acreditava que as pessoas podiam ser boas. Ela apenas assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, não de medo, mas de alívio. A empatia dela havia encontrado a humanidade escondida sob camadas de dor e crueldade. 3 meses depois, o outono havia chegado à cidade, pintando as folhas das árvores em tons de ouro e fogo. Elisa estava sentada em um café no campus da universidade, um livro de anatomia aberto à sua frente. O cheiro de café e papel antigo a cercava. Ela não usava mais o uniforme preto e branco do Aurora. Usava jeans e um suéter confortável. Ela não era mais uma garçonete. Era uma estudante de medicina. O Aurora havia fechado. O escândalo fora sísmico, derrubando não apenas Aguiar e seus cúmplices, mas expondo uma rede de corrupção que se espalhava pela elite da cidade. Clara, que testemunhou contra Aguiar, revelando anos de atividades suspeitas que ela havia documentado silenciosamente, usou suas economias para abrir um pequeno bistrô, onde Rafael era o chefe principal. Eles estavam construindo algo honesto, do zero. Elisa nunca mais viu Vitor Serafim pessoalmente. Após o escândalo, ele desapareceu dos holofotes. As notícias diziam que ele estava reestruturando sua empresa, vendendo as divisões mais agressivas e investindo em tecnologia médica e filantropia. A vingança estava completa, mas ele não celebrou. Em vez disso, começou a construir, assim como seu pai um dia sonhara em fazer. A mensalidade de sua faculdade, assim como todas as despesas médicas de sua mãe, que agora estava em um tratamento muito mais eficaz, foram pagas. Um depósito anônimo, vindo de uma fundação sediada em Genebra. Não havia bilhete, nem explicação. Não precisava. Elisa sabia. Ela pegou sua caneta para fazer uma anotação em seu livro. Dentro do estojo, junto com as canetas, estava a moeda antiga. Veritas vos liberabit. A verdade vos libertará. Vitor a havia deixado para ela naquela noite, no corredor do restaurante, antes de desaparecer.
Era a única gorjeta que importava. Ela olhou pela janela do café, observando os outros estudantes passarem, cheios de sonhos e preocupações normais. Sua jornada havia sido tudo, menos normal. Ela havia caminhado pelas sombras do poder e da crueldade, e saíra do outro lado, não apenas intacta, mas mais forte. Ela aprendeu que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele, e que, às vezes, a maior força podia ser encontrada na gentileza, na empatia que se recusa a deixar endurecer até o coração mais ferido. Um leve sorriso tocou seus lábios. A mesa de cristal havia se estilhaçado, e sob seus cacos, a verdade finalmente encontrou a luz. E para ela, um novo capítulo, limpo e cheio de promessas, estava apenas começando. A história de Elisa e Vitor nos mostra que, mesmo nos ambientes mais sombrios, um ato de coragem pode mudar tudo. Mostra que por trás de cada rosto, seja ele humilde ou poderoso, existe uma história esperando para ser compreendida. A empatia não é apenas uma palavra, é uma chave capaz de abrir as portas mais pesadas. E você? O que achou da jornada de Elisa? Ela te inspirou de alguma forma? Se essa história tocou você, se te fez prender a respiração, sentir raiva ou esperança, então nosso objetivo foi cumprido. Para que possamos continuar criando mundos como este, sua ajuda é fundamental. Deixe o seu like, para que a gente saiba que você gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Cada inscrição é um tijolo na construção do nosso trabalho. E, mais importante, compartilhe esta história com alguém que você acha que vai se emocionar com a coragem silenciosa de Elisa. O boca a boca é o que nos faz crescer. Por fim, queremos ouvir sua voz. Vá até a seção de comentários e nos diga, e você? Já se perguntou quantas histórias se escondem por trás de um olhar frio? Compartilhe-se o que faria se estivesse no lugar de Elisa. Sua interação é o nosso maior incentivo. Obrigado por ouvir e por fazer parte desta jornada. Até a próxima história.